Olá, boa noite, bem-vindos ao último Dois Guias à Conversa desta segunda temporada. Passou num instantinho, já está a acabar, realmente. Foi tão bom, foram 2 meses de conversas todas as semanas. Olá! Tão bom, todos a entrar, que bom, que bom. E eu pensei em terminar estas conversas com a falar deste tema que vocês viram da Estrada Nacional 2. Estava aqui a querer dizer olá a toda a gente, mas não estou a conseguir. Pronto, desculpa. Um, sim, pensei como terminar esta segunda temporada, que me deixou muito feliz por termos ido fora de Lisboa, termos conseguido encontrar assim um bocadinho do norte ao sul de Portugal continental, e ficou, já agora começo já e vou repetir no final, porque eu gostava de voltar a fazer estas conversas com os colegas, guias, intérpretes certificados, e gostava muito na terceira temporada abordarmos, por exemplo, o Ribatejo, que acho que muitas vezes não falamos, ou as beiras. hum, Gostava muito de dar assim essa atenção também ao centro, não é? Porque às vezes parece que falamos muito logo, o norte, o Douro, o Algarve, o Alentejo. Há ali assim uma parte que parece que é às vezes um bocadinho mais, não é esquecida, eu acho que nós não esquecemos, mas pronto, penso que podíamos dar mais atenção e eu gostava muito, por isso, quem tiver projetos, quem souber de algo, não precisa de ser novo, pode ser algo que existe há muito tempo e que nós muitas vezes depois já não nos lembramos, algo que no entretanto criou coisas novas, não é? E por isso queria, quem tiver projetos Centro, Ribatejo e Madeira e Açores, eu gostava muito de fazer conversas convosco. Ok? Por isso, eu também. Obviamente, eu não conheço todos os colegas, não é? E, e muitas vezes também não estão presentes nas redes, mas isso não é um impedimento, ok? E gostava muito porque às vezes eu posso não conhecer, posso até não estar a seguir um projeto, mas é porque naquele momento não sei, há muita coisa a nascer, e por isso avisem-me, fica aqui o convite, está bem? Partilhem para fazermos umas próximas conversas em breve, também chegando a estes pontos de Portugal. Oh, hello, hello, how are you? E então, pensei em terminar com esta famosa Estrada Nacional 2. Porque acho que era assim tocar o Portugal continental, do norte a sul. E quem é que eu fui desafiar? Marta Vilares, que na altura estava também. Eu já fiquei com ela na cabeça quando me partilhava as fotos. Eu vou começar aqui a convidar a Marta. Vi as fotos da viagem dela no Facebook. Depois, Sofia, porque estás aí também, que já disseste olá, também vi as tuas. E, e pensei que era um tema giro para terminarmos. Podia, para vos deixar como mais uma sugestão para fazerem agora, no período de férias, tudo isso. E assim, a ideia com a Marta é ela contar-nos como é que foi a viagem dela, um pouco nesta ideia de como é que fazemos a logística da viagem, quantos dias, se realmente é uma boa estrada, porque eu também estou muito curiosa, eu nunca fiz esta viagem. Deixa eu ver. Marta, recebeste o meu convite? Vamos lá ver. Isto, o Instagram tem andado um bocadinho. Não, está ali. Vou enviar outra vez. Há sempre esta parte. Um, um produto turístico muito interessante e que permite abordagens muito diferentes. Exatamente, exatamente, Sofia. E foi isso que eu pensei um pouco, que era esta ideia de é que é realmente uma viagem completa, que é
é vermos, termos a ideia mesmo de todas as características da geografia, das tradições, da gastronomia, do tudo de uma ponta à outra do país. Marta, estás aí? Eu sei que tu estás aí porque eu estou a enviar o convite. Ela se calhar não está a conseguir aceitar. Vamos experimentar aqui mais uma vez. Isto por acaso nos últimos lives também aconteceu. Não sei se é alguma aqui. Vamos lá, Marta, enviei-te agora outra vez. Porque estás online. Tenta lá. Vamos ver. E então era esse o intuito. Exato, acho que agora. Ah, é agora, Marta, que vais nos dizer olá. Ela diz-me aqui adeus. Não consegues, Martinha. Que se passa com este convite? Desculpem. Vamos só. Senão, se calhar, eu vou mesmo talvez pedir para. Não sei se desligo, volto a tentar. Senão. Não. Ai, vamos ver, acho que andamos. Não consegues, pois, porque será? Que estranho. Ah, espera! Ah! Muito bem. Difícil. Elogias. Mas a Marta até. Porque tu dás aulas também, não é, Marta? Já. Também, também. As tecnologias, sim, estes dois últimos anos foram mesmo muito complicados, mas deu para aprender também Aprender muita muito, coisa. muito, muita coisa sobre as tecnologias, sim, exatamente. Sim. Eu não sei, se calhar foi esta questão das duas páginas do Instagram. Eu recebia o pedido e Ah, depois ok. não conseguia aceder, mas conseguimos agora. Mas Olá, já cá professora. estamos. Oh, meu Deus, olha. Boa. Tenho aqui uma aluna, a Sara. Pois era o que eu te ia dizer, está aqui uma aluna tua. Olha, Marta, primeiro, obrigada por teres aceito o convite Obrigada, eu também. e por aceitares este desafio de vires falar aqui da Estrada Nacional. Eu pensei mesmo, porque vi-te a fazer a viagem e, e achei mesmo que era bom terminar com esta ideia de irmos do norte ao sul. E foi engraçado que agora estava alguém, antes de virmos aqui para o live, estava a ver, porque alguém deixou uma mensagem no Facebook e comentou, engraçado, a dizer só, eu fiz de Faro as Chaves. E foi engraçado que primeiro eu pensei, pois, e depois, não, espera, por esta inversão também da viagem. E por acaso pensei, olha que engraçado, porque realmente nós dizemos sempre de Chaves a Faro, não é? Mas se calhar também fazer ao contrário pode ter algo de diferente na percepção da estrada. Tu fizeste a viagem, não foi de carro. Não, não. Foi de mota. Foi de mota. Mas como pendura, ou para alguns, como top case, não é? Como costumam dizer também. Ou seja, não, eu não conduzo, não Ok. tenho como objetivo, pelo menos para já, de conduzir a mota, mas sim, posso dizer que foi uma decisão tomada em 4, 5 dias. Houve ali uma disponibilidade de 9 dias. Vamos e fomos. Fomos de mota e foi muito gira mesmo a viagem, foi inesquecível. Gostava de ter aproveitado mais, porque acho que permite-me já também já
falar um bocadinho também sobre a duração desta viagem. Eu ia te perguntar, tu estavas a dizer os 9 dias, tu fizeste os 9 dias de viagem ou ainda fizeste menos porque só tinhas esses 9 dias mais livres? Eu fiz não 9 dias de viagem pela Nacional 2, não, fiz 5, ou Ok. seja, fiz o normal ou o habitual de mota, não é? Para percorrer, porque o objetivo é realmente percorrer de Chaves a Faro ou de Faro a Chaves, Uhum. exatamente. Portanto, dadas as duas formas, a perspectiva, logicamente, é como, eu acho que é como andar de autocarro, não é? Quando os nossos clientes nos perguntam, antes de entrar, Marta, sento-me do lado esquerdo ou do lado direito? Não Exato. é? Não é? A vista, qual é a melhor vista, a melhor paisagem, não é? E nós dizemos, se fizermos então a mesma, não é? O regresso da mesma forma, o que evitamos, mas às vezes não é possível, não é? Nós dizemos, olha, da direita ou da esquerda vai ver exatamente o mesmo, não é? Pronto, mas realmente é possível fazer das duas formas. Nós fizemos em 5 dias porque o objetivo foi, portanto, chegar a Chaves e do Porto a Chaves Sim, já temos uma primeira viagem, não é? Que eu acabo de dizer porque não conta, não é? Porque o objetivo é começar no quilómetro zero, não é? Com uma fotografia que sim, que eu colocaste, partilhei. Já, aquilo é autocolantes de. Porque são, como é são que se diz? marcos, são marcos, exatamente marcos, e que estão colocados sempre ao longo da estrada nacional para nós podermos, e depois há logicamente aqueles marcos mais estratégicos, digamos assim, para a fotografia, não é? O quilómetro zero, o quilómetro 500, não é? E depois o quilómetro 738, que fica numa rotunda com imenso trânsito em Faro, que é exatamente o último quilómetro, não é? Portanto, há sempre uma fotografia da praxe no quilómetro zero e no quilómetro 738, neste caso, não é? E depois o objetivo, já agora, mas fica para outro colega, para outro amigo também, que eu acho que também é interessante, a Costa Vicentina e a Costa Alentejana, o regresso. Portanto, foi uma viagem realmente muito, muito interessante e única, inesquecível. Tenho que dizer, e espero que o meu pai não esteja a ouvir, mas eu acho que ele deve estar a assistir, pelo que eu me apercebi, é única. A viagem de moto realmente permite-nos chegar a determinados locais, chegarmos mesmo a determinadas paisagens e percorrermos mesmo o país de uma forma completamente diferente. E nós de autocarro, não é? A trabalhar como Sim, guias intérpretes ou de carro, muitas vezes não conseguimos chegar. E é uma sensação, isto é um segredo, o meu pai que não me ouça, é uma sensação de liberdade incrível mesmo. Nunca excedendo o limite de velocidade, isso. não, Com cuidado, não. com cuidado. Mas realmente esta estrada é interessantíssima, é única mesmo. Como muitos devem saber, é uma estrada realmente, é considerada uma das mais extensas do mundo, não Sim, é? eu li que era a terceira. Acho que era a terceira Sim, mais sim, extensa. consideram a terceira mais extensa do mundo porque, de certa forma, portanto, corta o Portugal, não é? Continental de uma ponta à outra, não é? De Chaves a Faro, neste caso de Trás-os-Montes, não é? À região do Algarve, e realmente é muito comparada mas não em quilómetros, muito pelo contrário, isso seria impossível, à estrada norte-americana, a Route 66, Sim, exatamente. sim, esta estrada em Portugal é para aí um dia de uma, de uma viagem de Exatamente. 66. 66, estamos a falar de quase 3.000 quilómetros, não é? Exato. Portanto, e depois ainda há uma outra, que também ainda é considerada a mais extensa, exatamente, que liga, neste caso, à Argentina, não é? De norte a sul. E aí já estamos a falar de mais de 5.000 quilómetros. Sim. Aí 5 dias, não, não. Olha, que Aí já seria um excesso de velocidade. o pai é o Arthur. É, Ele está a oh dizer, meu estou a Deus, está a ouvir. ouvir. Boa Eu vi noite. logo, eu não devia ter dito nada. As redes sociais é assim, nós não podemos esconder nada, absolutamente. Então, mas espera aí, Marta. Tu disseste, então fizeste a Nacional 2 em 5 dias. Mas no início Sim, estavas a dizer que terias feito em mais, era isso? Se teria. Eu pudesse. teria feito em 15. Eu 15? teria feito pelo menos em 15. Eu sei que é possível fazer em menos tempo, é possível. Vamos pensar 9, 10 dias, porque não? Uma semana
não é? Mas para usufruir exatamente, para podermos chegar realmente a determinados recursos naturais, determinadas praias fluviais, alguns segredos escondidos, não é? Que ao fazer muitas vezes um desvio ou outro, nos leva realmente, e é isso que se calhar também vamos acabar por conversar um bocadinho também sobre isso, realmente há tesouros escondidos que vale a pena mesmo, às vezes até aumentar, portanto, neste caso, a nossa estadia naquele determinado local, naquela determinada localidade ao longo da estrada, portanto, da N2, não é? Mas, Muitos dos trechos da Estrada Nacional já eram principais vias romanas, portanto, só por aí nós já estamos a percorrer um pouco da nossa história, não é? Logicamente, muitas vezes, eu, por acaso antes de percorrer a Nacional 2, eu li um pouco, não é? Ali para fazer ali, para ter assim uma noção que Salazar tinha sido o responsável pela Nacional 2, não é? Nós não nos podemos esquecer que nos anos 40, sim, foi de certa forma responsável, mas acabou por pronto, construir algumas pontes, ligar alguns troços, mas já vem mesmo da época dos romanos, não a totalidade, não é? Mas realmente, e da Estrada Real, que foi durante muito tempo utilizada pela monarquia. Portanto, eu acho que também é importantíssimo e nós sentimos que ao percorrer aquela estrada, que realmente estamos a percorrer não só, exatamente, que estamos a percorrer a história de Portugal, não é? Portanto, acho que. E não nos podemos esquecer que nós passamos por 35 concelhos, não é? 11 rios, 11 serras. Eu acho que é mesmo único. E quero repetir e vou colocar as fotografias novamente porque ficou muito por ver. Ficou sim. muito por ver. Então, mas dirias que o mínimo é os 5 dias? Seria o mínimo? Esta Se a pessoa de efetivamente parar, não é? Porque também no pode mínimo, sim. ter interesse de fazer aquilo assim mais rápido, não sei, mas parando para ver alguma coisa, 5 dias. Sim, no mínimo, sim, porque tem uma diversidade cultural fantástica, paisagística, demográfica, gastronómica então, não é? É mesmo uma experiência única, eu acho que sim. E neste momento também está a ser criada, há uma associação de municípios, realmente, que criaram, portanto, ou que estão a desenvolver turisticamente esta rota, não é? Que já acaba por ser uma rota em si, não Sim. é? Portanto, tem como principal objetivo criar um pouco mais de riqueza, desenvolvimento turístico, porque se nós a percorrêssemos há uns anos atrás, até há uns anos atrás, a nível de alojamento, por exemplo, a nível de estabelecimentos de restauração e bebidas, falhava, havia uma grande lacuna. Mesmo a nível de apoio a abastecimento, não vamos falar hoje em combustível, não é? Isso é Exato. tabu, não vamos falar nisso, é verdade, mas realmente criou-se aqui, esta associação criou uma rota e uma base de dados de agentes ligados exatamente ou com o objetivo de desenvolver a Nacional 2 ou a Rota Nacional 2 de forma turística, portanto, realmente vai ser uma mais-valia nesse sentido, atribuir até alguns certificados, nós podemos até Tem um percorrer o site. passaporte. Eu vi qualquer coisa de um. Não sei se até era alguma fotografia, tu agora não me consigo recordar, mas vi alguns o passaporte. Sim, criar um passaporte, neste caso não, não um passaporte para os peregrinos a caminho de Santiago, não é? Mas também se coloca o carimbo, exatamente. Neste caso também se coloca o carimbo. Carimba-se nos postos de turismo, em monumentos, até em alguns estabelecimentos de restauração, exatamente para comprovar que, exatamente como os peregrinos, não é? Caminho de Santiago, para comprovar realmente que se está a fazer todo esse percurso. Sim. E a estrada está em condições, a estrada em si, tu sentiste segurança, portanto, havemos de encontrar postos de abastecimento, não é? As áreas de descanso, e porque realmente eu não tenho bem a percepção de toda a estrada, e espero vir a fazê-la, e tinha um pouco também essa curiosidade de perceber se, porque, por exemplo, a 66 há certas alturas que ela desaparece.
que já não existe sim. estrada, que acaba-se por fazer algum desvio para voltar a tomar essa estrada. Isso acontece com a Nacional 2 ou ela realmente está em bom estado do início ao fim e é sempre por essa estrada? Olha, o objetivo, eu vou já chegar mesmo exatamente a esse ponto, porque o objetivo realmente desta não foi apenas uma escapadela, não é? Uma fuga. Olha, temos agora aqui, eu digo temos, porque logicamente tive que levar quem levou a mota, não é? Quem a conduziu, neste caso o meu marido. Portanto, e por isso é o nós, não é? Neste caso ainda não é o kit, não é bem leva-me aqui ou acolá, mas realmente foi o objetivo também, para mim, neste caso especificamente, foi conhecer um pouco mais do interior de Portugal. Pronto. Não só em lazer, lá está. Também para aproveitar um bocadinho, fazer um reconhecimento, não é? Porque sabes perfeitamente, nós como guias internos estamos sempre, não é, com esta necessidade de fazer um reconhecimento. Porquê? Porque com a pandemia, não é? Com esta pandemia nós acabamos por ter um aumento da procura pelo turismo interno, não é? Tivemos também que nos adaptar a toda esta situação. Portanto, foi um dos grandes objetivos realmente para a atualização, fazer um reconhecimento. Relativamente à estrada, nós temos aqui um problema ainda, que é, ainda há muito desleixo, tenho que dizer, no que diz respeito ao interior. E acho que esta rota, a criação desta associação vem exatamente despoltar um pouco mais até o interesse por parte das entidades governamentais também, não é? Em criar acessos, em criar também condições para que nós possamos, não é, usufruir ao máximo. Eu vou-te dizer que de autocarro, por exemplo, não é? Percorrer de Chaves a Faro como um grupo é um desafio, não é? É um desafio. Não é impossível e acho muito bem que o façamos, eu acho que sim, mas há partes da Nacional 2 que, por exemplo, há um desvio por causa da construção de uma barragem, há um desvio e de repente nós estamos numa IP e já não conseguimos descobrir depois a entrada novamente para a Nacional 2. Okay. Portanto, há ali uma parte ainda que sofreu ali realmente ali alguma alteração. Mas é possível, sim, é possível. Estamos num ano também de muitas obras, não é? Como nós sabemos, principalmente antes destas eleições. Portanto, eu apanhei um pouco também essas obras ao longo do percurso, sim. Mas nota-se que já há realmente agora uma melhor oferta a nível de estabelecimentos de restauração e bebidas, por exemplo, a nível de restaurantes, a nível de atividades. Ou seja, enfim, eu por acaso agora pensei, encontravas muita gente a fazer a estrada, é uma estrada assim que sentias que tinhas companhia, é uma estrada que sentes que vais mais sozinha. Eu já fiz algumas viagens de carro, fiz as partes de Itália, eu fiz a 66 e estou a perguntar isto porque a 66 há muitas alturas em que tu sentes-te super isolado e tu pensas, acontece alguma coisa aqui e ninguém sabe onde é que eu estou. É mesmo uma sensação muito de isolamento. E isso acontece nessa estrada, na Nacional 2? Olha, eu vou-te contar um segredo. Tu não andas de moto, pois não? Já andei assim uma vez. Se andares de moto, nunca andas sozinha. É uma coisa impressionante. Eu não tinha essa percepção. Porque quando nós vamos dentro de um autocarro, nós temos essa percepção. Se passar um autocarro com um colega, não é? Até o motorista, há sempre o cumprimento, não é? Sim. Mesmo que nós não conheçamos o colega ou o motorista que está, sim, não é? Que cruza connosco. Nós fazemos um sinal. Sim. Quando andamos de moto é exatamente a mesma coisa. Há sempre um sinal. Portanto, nós dizemos sempre olá, nunca estamos sozinhos. E é verdade, é verdade. E digo isto mesmo com uma percepção, porque eu não fazia a mínima ideia para mim. Eu jurei que nunca iria colocar-me em cima de uma moto, portanto, nunca pensei em fazer a Nacional 2 de moto e fila, não é? E gosto, e vou querer repetir com certeza, caso haja essa possibilidade. Mas realmente não
Senti muita segurança, sim. Senti também muita aproximação quando chegamos de moto, somos muito bem recebidos, porque realmente a população, e não só, a de carro também, e de autocarro com certeza, porque a população está realmente a notar que estamos agora a descobrir a Nacional 2. Portanto, não é? Nós somos conhecidos, não é? Nós portugueses pela hospitalidade. E foi isso que eu também senti, mesmo no interior, não é? Nós realmente temos que apostar mais no interior. Eu vi aqui que a Sofia, a nossa colega a Sofia Bacelar, disse que há realmente operadores e agentes de viagem que estão a apostar na Nacional 2. Eu acho que sim, e deve-se apostar, porque realmente é uma estrada muito, Então, e muito. conseguiste. hum, a minha outra questão é assim, na parte mais prática, é fácil. Tu planeaste onde dormir antes de ir, ou foste andando, vocês foram andando e conforme, olha, agora conduzimos mais um bocado, ou agora não. Hum, ou seja, seria fácil, achas que é fácil chegar a algum ponto e encontrar onde ficar? Que tipo de alojamentos é que é? Se Uhum. fazes ideia se há, por exemplo, partes de campismo que até sejam bons também e vale a pena ficar? Sim. Fácil ou seria um bocadinho problemático e seria algo a planear com alguma antecedência, se pudesses deixar o conselho? Olha, isto tudo depende, não é? Neste caso, do número de pessoas, não é? Com quem vais, não é? Logicamente, nós temos que planear. Se é família, se vais em família, se vais com amigos, não é? Se vais de moto, se vais de carro, se vais de autocaravana. Portanto, realmente, se vais de autocarro, então, com um grupo, logicamente não. Há imensos, há muitos, não digo que há muitos, mas há vários estabelecimentos mesmo hoteleiros, vários empreendimentos turísticos, não, ainda a descobrir, ainda com esta noção que realmente a Nacional 2 ainda não é o ex-libris de Portugal, mas que está realmente a ter aqui algum destaque. O que é que nós fizemos? O que é que eu fiz neste caso? No dia anterior, praticamente, 2, 3 dias antes, a partir do momento em que decidimos realmente fazer a Nacional 2, fazer uma pesquisa, não é? Mas ainda não há muitos comentários, por exemplo, nos empreendimentos turísticos, nos hotéis, e nós não optamos por um determinado empreendimento turístico, ou seja, nós foi de um hotel, por exemplo, num estabelecimento hoteleiro em Viseu, Uhum. e Viseu realmente já tem muitas condições nesse sentido, como foi também turismo em espaço rural, ou casa de campo, como uma casa de campo, não é? Não optamos por parque de campismo, não, mas seria uma possibilidade, sim. Mas principalmente no regresso pela Costa Vicentina, Costa Alentejana. Aí realmente já se nota muito a diferença nesse sentido, que já há mais oferta. Mas não é difícil encontrar alojamento, principalmente nas grandes cidades por onde passas, não é? Chaves, Viseu, Lamego, neste caso no norte, não é? E depois, logicamente, também centro. Achei que a zona da Sertã ainda precisa de mais desenvolvimento turístico. Também foi uma zona ali de Pedrógão que sofreu muito com os Sim, incêndios sim, é verdade. em 2017, exatamente. Portanto, aí nesse caso acho que realmente é de apostar um rápido, uma rápida reconstrução nesse sentido, não é? E apoio, porque nota-se ainda um pouco. Acaba por perder ali, não digo que perde a beleza, não, mas nós como portugueses sabemos o que é que, não é? O que é que Sim. os nossos neste caso a população sofreu e realmente faz-nos um pouco de confusão quando passamos por aquela zona, Sim, voltamos a 2017. porque sente, não é? Ainda é muito presente e acho que é um bocado aquela sensação de entrar e a pessoa parece que fica logo um pouco mais recolhida, não é? É ainda assim essa sensação. Estava Sim, aqui alguém a dizer que também há muitos alojamentos que não estão listados. E por acaso estava a pensar, se exatamente. calhar um bocadinho como isto fez-me pensar quando ia à terra do meu avô, que era mesmo ali a fronteira com Espanha, e quantas vezes vê-se há um quarto, não é? Ou aluga-se, se calhar também, não é? Nós agora Sabes, também estamos foi numa habituados altura, à pesquisa, mas claro,
também foi numa altura de pandemia, portanto também não estava, foi em agosto, não é, de 2021, portanto o ano passado, numa altura ainda de pandemia, de necessidade de testes, de muitos hotéis fechados e Sim. realmente, como diz aqui o Eduardo Mata, que nos está a acompanhar, ainda há hotéis ou equipamentos turísticos que não estão listados, porque realmente esta associação é uma associação, realmente uma rede de municípios e há muitos agentes turísticos, agentes municipais, serviços, não é? Agentes económicos, que realmente ainda estão a ingressar oficialmente nesta rota, não é? Que acaba por ser um apoio, porque quando nós fazemos uma pesquisa, não é? Logicamente nós vamos logo procurar talvez aquele site Nacional 2 e a partir dali temos também alguma informação e acho que está a ser feito um bom trabalho, mas realmente esta pandemia acho que também não ajudou, não é? Pois, atrasou se calhar um pouco o que se gostava de ter feito, não é? Então, Se quiseres viajamos um pouco de Chaves a Faro agora, não há qualquer problema absolutamente nenhum. então, Marta, agora, se não te importares de partilhar connosco, então, hum, lá está alguns segredos. Eu sei que é muito chato os segredos, porque depois deixam de ser segredos, não é? Esta coisa do este que. Depois vamos todos lá. Mas gostava houve assim coisas que. Porque eu estava a pensar, enquanto guia, se calhar já viste muita coisa, não é? Ou há muitos sítios que até se calhar vais regularmente, mas ainda assim a forma como já tens falado, percebe-se bem que te surpreendeu na mesma, que achaste maravilhoso na mesma, não é preciso uma guia nacional que não te deixou de ser maravilhoso. E eu gostava que nos destacasse algumas coisas, imagino que seja imenso, mas se há assim algo que queiras deixar, porque várias pessoas disseram que iam ver o live porque querem fazer esta viagem. Oh meu Deus. Incluindo alguém que me disse que será um grupo de várias vespas a fazer esta viagem. Ok, Portanto, muito bem, deixa-nos lá assim umas dicas para irmos. está bem. É Porto Chaves, neste caso é Porto, Chaves, Faro, mas vou só manter Chaves Faro, não é? Sim, então olha, vou dar assim algumas dicas, algumas sugestões, realmente é como eu disse, muito completo, muito heterogéneo também, não é? Portanto, o que é que eu pensei quando me colocaste esta questão também, não é? Da Nacional 2 pensar um bocadinho em algumas sugestões gastronómicas, porque não, também, não é? Começando em Chaves, logicamente, foi logo o pastel de Chaves, não é? Que, que logicamente é aquele produto de pastelaria que nós temos obrigatoriamente, não é? Em forma de meia-lua, com carne picada, aquela massa folhada, não é? Pronto, realmente que temos que provar, temos que degustar, não é? Mas começando em Chaves, o objetivo prioritário é tirar a fotografia no quilómetro zero. Pronto, rotunda quilómetro zero tem mesmo que se tirar. Mas temos ali uma ponte milenar, não é? Ponte Trajano, sobre o rio Tâmega, visitar o Castelo de Chaves, não é? E depois, eu sei que nós vamos ter pouco tempo, não é? Porque se calhar ali, neste caso, portanto vou só mesmo dar aqui uma outra sugestão, não é? E se calhar uma sugestão também diversificada, não é? Porque depende um bocadinho também do que se queira fazer. Não só a gastronomia aqui em Chaves, mas depois já começando a descer, não é? Saindo de Chaves, passando por Vidago, não é? Temos as termas de Vidago, mas também ali fazer um desviozinho para o Parque Natural do Alvão, porque não fazer uma boa caminhada, não é? Este seria talvez um desvio para quem gosta realmente de recursos naturais e que gosta de natureza, não é? E esta pandemia também permitiu, de Sim. certa forma, não é? Que nós Ver conhecêssemos os também, trilhos, não é? exatamente, usufruíssemos um bocadinho mais também da natureza, portanto, nunca nos podemos esquecer das fisgas do Hermelo, não é? Portanto, ali no Parque Natural de Alvão, e depois chegando a Vila Real, porque não conhecer um pouco sobre a olaria negra, não é? De Bisalhães, Sim, exato. não é? Porque ainda há essa possibilidade, não é? Esta olaria que tem a característica de ser preta, não é? E que realmente é algo que ainda me fascina hoje, não é? E aos turistas também, quando temos a oportunidade realmente também de ver in loco, não é? Este património. Uma das belezas desta estrada é
mais depressa esse contacto até com os artesãos, não é? Essa Exatamente, parte exatamente. de vê-los, sim. Exatamente, há sempre essa possibilidade, exatamente. Porque o barro é cozido em fornos térreos, não é? Eu gostava imenso agora de estar aqui a explicar exatamente como é que ele fica para uma próxima, não Outra. é? E agora, se me permites, não é? Eu acho que já passamos das 9 horas da noite, portanto a bolinha vermelha, porque não, não é? Quando chegarmos a Vila Real, eu gosto imenso de gastronomia, peço desculpas, gosto imenso de cultura popular e da cultura popular portuguesa faz parte, não é? A gastronomia. Os pitos de Santa Luzia e as ganchas de São Brás. Porque não, não é? Ou até as cristas de galo, não é? Para quem não conhece, neste caso, os pitos de Santa Luzia, não é? Não sei se conhecem, mas é um doce de abóbora em forma de guardanapo, não é? Delicioso. E neste caso também as ganchas de São Brás têm a ver, ou seja, os que fazem ou cumprem promessas dão a volta ao cemitério, não é? Sem abrir a boca, para não entrar o enguiço. E no dia de Santa Luzia, as raparigas compram um pito e o rapaz dá a gancha. Pronto. E vamos continuar, porque senão a bolinha já é duplamente vermelha, correto? Ia dizer. Ana. Exatamente, é verdade, é verdade. E neste caso, pronto, como já estamos ali a chegar a Vila Real, depois podemos continuar, devemos continuar pela Nacional 2, neste caso a chegar a Peso da Régua, não é ao Peso da Régua, portanto já estamos ali a entrar, digamos assim, no Alto Douro Vinheteiro, não é? Portanto aqui também poderíamos falar nos vinhos, não é? Nos famosos vinhos de mesa do Douro e os vinhos do Porto, mas a nível paisagístico eu faria se calhar ali um desvio ao Miradouro de São Leonardo da Galafura. Ai, sim. Acho que é mesmo uma paisagem que não cansa, não Sim. é? É lindo. Como diz Miguel Torga, não é esta geometria que nós vemos, não é paisagística do Douro. E depois em Lamego, não é? Quem é aqui do norte de Portugal conhece perfeitamente a igreja, neste caso o santuário da Nossa Senhora dos Remédios, não é? A catedral também. Eu adoro o Grão Vasco, peço desculpa, portanto, Museu Grão Vasco em Lamego, Museu de Lamego, Grão Vasco e Museu Grão Vasco em Viseu. Acho que sim, Sim. vale a pena. E realmente alguns dos tesouros nacionais também que nós temos em Viseu, por exemplo. Mas ficando em Lamego, porque não um espumante, não é? Raposeira, por exemplo, Sim. com um bom presunto de Lamego, uma boa bola de Lamego, não é? Portanto, aqui já teríamos já necessitaríamos de algum tempo para usufruir realmente desta cidade. E depois, seria possível também Castro Daire, porque não, não é? As portas de Montemuro, portanto, ao longo da Nacional 2 realmente é difícil não fugir, não sair um pouco e usufruir do que nós temos à nossa volta, não é? Portanto, realmente há essa possibilidade. Há uma praia fluvial fantástica, ali na zona de Castro Daire, Praia Fluvial da Folgosa, também vale a pena. E Goza? Folgosa. Folgosa. Folgosa, exatamente, folgosa. E de repente, temos que pensar que percorremos apenas dos 738 quilómetros, 180 até chegar a Viseu. Portanto, imagina o que, não é? Nós podemos visitar, do que é que nós podemos usufruir, que se calhar já não te lembras, porque eu já mencionei, não é? Já mencionei várias, mas realmente é muito rico em património material e imaterial. Portanto, realmente podemos usufruir ao máximo, não é? Queres que continue? Ainda estou em Viseu. Pois é que eu estava a pensar, oh mulher, isto assim não vai dar, que isto aqui é um bocado Pois não, me corta. não te preocupes, não te preocupes, Queres é verdade. destacar só assim, tipo, mais uma ou outra coisa só, porque realmente nós não vamos isto para Sim. pensa. Não há qualquer problema, não há qualquer problema. Portanto, realmente tu pediste-me para fazer uma viagem pela Nacional 2 e eu faço uma viagem pela Nacional 2. Esqueci, eu agora vou trocar aqui as voltas a quem nos está a assistir. Quem quiser saber mais, depois contacta a Marta. Ora, exatamente. Ao pormenor, sim, sim. Não, destaco realmente, por exemplo, Santa Combadão, não é? Só para destacar aqui a presença do nosso António Oliveira de Salazar, não é?
portanto realmente podemos ver a casa, não é? Neste caso, visitar também. E ali, entre Santa Combadão e Penacova, portanto já estamos ali já centro, não é? Em direção já ao Alentejo, uma lindíssima albufeira da barragem da Aguieira e a Livraria do Mondego. Ok. É um monumento natural, chama-se mesmo Livraria do Mondego. É um monumento natural, lindíssimo, que de certa forma podemos dizer que o tempo esculpiu, não é? E que faz literalmente lembrar livros dispostos verticalmente numa encosta. É lindíssimo mesmo, vale mesmo a pena. Livraria do Mondego. Mas de referir que eu trouxe entre Santa Combadão e Penacova, não é? É daqueles mais complicados da Nacional 2, não é? É como eu disse, naquela parte, naquela zona, nós vamos ter que fazer o desvio pela IP3, exato, porque com a construção da barragem, a Nacional 2 ficou submersa. Portanto, não há mesmo forma portanto, de a percorrer por completo, não é? Ok. E depois, logicamente, avançando em direção, por exemplo, a Santiago de Escoral, porque não é? Neste caso, com imensas, pronto, a nível de património arqueológico, a nível de património natural também, com as grutas do Escoral, porque não é? Em Alcáçovas, onde foi assinado o Tratado de Alcáçovas, porque não também parar, neste caso, no Paço, não é? Paço dos Henriques, Chocalho, mais património imaterial, portanto, sabes que este é o problema de ser professora, não é? O problema de ser professora é que depois acabamos por falar um bocadinho de tudo. E depois, e sim, para terminar, só mesmo esta questão, e logicamente quem quiser, eu posso também dar algumas dicas um bocadinho mais ao pormenor, são aqueles vertiginosos últimos 60 quilómetros, que separam, eu digo vertiginosos porquê? Porque que separam Almodóvar e São Brás de Alportel. São um dos troços, não é? Da parte da estrada mais épicos da Mas Estrada Nacional. Porquê? Não, e então é de assustador. mota, porquê? Porque são curvas e contra curvas, para dar e vender, sabes? Curva contra curva, curva contra curva. Mas tem a belíssima paisagem, esteja nevoeiro ou não, da Serra do Caldeirão. Oh, Portanto, nós temos a noção que achamos que é o Algarve é só praia, não é? E de repente estamos a sim. entrar. Exatamente, e vemos aquela paisagem fantástica. E quando chegarmos a Faro, depois da necessidade de tirar aquela fotografia no quilómetro 738, por que não dar um saltinho à Ilha de Faro e ver o pôr do sol? Oh, Esta aqui já é mais romântica. sim. Romântica, É, sim. é um belo Eu final. posso, só para terminar esta questão, porque eu sei que me vais fazer ali mais uma outra Sim. pergunta, não é? Sobre outros temas. Eu aconselho, há dois livros, neste caso, e aconselho um deles, de Afonso Reis de Cabral, que se chama Leva-me Contigo, que faz o percurso a pé, Oh, exatamente, de mochila às costas pela Nacional 2. E acho que é uma forma interessante, pronto, de conhecermos um pouco mais também ao pormenor. leva-me contigo, não é? Leva-me Contigo, exatamente, de Afonso Reis Cabral. E há roteiros, imensos roteiros também para bicicletas, por exemplo, mapas interativos, aplicações, portanto, tudo um pouco, tudo um pouco. Obrigada, Marta, espetacular. Isto apetece ir amanhã. Sabes que isto percorrer, quando me pediste para percorrer a Nacional 2 em 30 minutos, é complicado, Exato, isso é que foi um problema, foi o tempo. é um problema. Mas foi espetacular. Eu assim, senti-me em viagem e acho que deste uma ajuda enorme, sinceramente. Obrigada mesmo. E eu estava a dizer que as pessoas podiam contatar, em parte em brincadeira, mas em parte em verdade, não é, Marta? Porque tu também tens o teu projeto, também tens visitas, és guia nacional, qualquer pessoa te pode contatar se quiser fazer uma visita contigo em qualquer parte. E por isso, meio a brincar, mas meio a sério, se alguém até quiser construir contigo, não é? Um roteiro e fazer, porque não contatar-te?
Por isso, e já que houve um bocadinho de confusão aqui na entrada nas contas, eu na verdade não sei bem qual é a tua que está. Queres nos dizer qual é que é mais fácil para contatarmos? Ou Uhum. aqui no Instagram ou Facebook, se tens um site, como é que te podíamos Sim. contactar? Olha, qualquer uma é possível neste caso, porque realmente eu tenho a minha pessoal, não é? A minha página Facebook pessoal, Marta Vilares, neste caso com dois L's, não por ser chique, mas faz parte da história familiar, já vem assim de bisavós, portanto nós quisemos manter em família o L, o duplo L, portanto, ou pelo e-mail também, e toda a informação está realmente no Facebook, portanto é fácil procurar. E depois eu por acaso não era muito de redes sociais, estou ainda um bocadinho a entrar nesta questão do Instagram, das novas aplicações, mas criei durante a pandemia, resolvi criar uma página profissional, o @mv.tourguide, para ir colocando algumas fotografias também, alguma informação que acho que possa interessar também a quem queira viajar. E, logicamente, o e-mail também, não é? Portanto, é muito fácil. Sim, Pelo nome Marta Vilares, ou eu ou uma venezuelana que é advogada, que não tem nada a ver comigo, mas podem pesquisar no Google. muito bom. Ah, então, Marta, eu gostava, aquilo que estavas a referir, porque este ano, quando se celebrou o Dia do Guia, o tema a nível internacional até foi um turismo inclusivo para todos. Foi, já falámos aqui um pouco do que é que foi esse dia, e tu estás a fazer uma formação muito específica e muito bonita. E eu gostava que tu nos falasse o que é esta formação, o que é um Tea Guide, o Uhum. que é que está a ser esta formação. E gostava até de perguntar porque é que tu decidiste fazer, porque eu acho que não é fácil essa escolha, não são mesmo, são pessoas muito específicas que acho que têm, não é capacidade, mas é, como é que a personalidade certa, não é? Para isto Uhum. fácil. E gostava que nos falasse o que é isto de um tea guide. Olha, essa questão já me foi colocada realmente porque às vezes não é assim muito perceptível, acho eu, assim logo à primeira instância, não é? O T, não é? O T-Guide vem de certa forma de Tourist Guide, de guia intérprete, mas neste caso o T-Guide é, portanto, é uma formação neste caso, é uma preparação, uma espécie de aquisição também, uma espécie não, uma aquisição de competências para guiar pessoas com dificuldades de aprendizagem, com necessidades especiais, com deficiências, porque é essa a palavra mesmo que nós também a devemos utilizar. Portanto, devemos utilizar. Temos que pensar que 15% da população mundial vive com uma deficiência, não é? Fala-se muito no turismo acessível, mas ainda não se fala muito no turismo inclusivo e eles complementam-se, não são a mesma coisa, complementam-se. E quando eu me apercebi, este caso, portanto, neste caso, como é que eu comecei, ou como é que tive esta necessidade de fazer este curso? Eu vi o Senati, portanto, criou um departamento, não é? Neste caso de. Senado, deixa-me só O, dizer para quem não é guia, é exato, o Sindicato dos Guias, não é? exatamente, não é? Portanto, criou em parceria com outras entidades, a Federação Europeia de Guias, por exemplo, também, uma organização sem fins lucrativos ligados realmente ao turismo acessível e ao turismo inclusivo, e o objetivo é realmente preparar os guias intérpretes já, não é? Que já são certificados, realmente para trabalhar com este mercado, não é? Nós temos que pensar que, eu falei que 15% da população mundial tem uma deficiência, mas só na União Europeia são 80 milhões. Em Portugal são quase 2 milhões. E nós colocamos muito, como seres humanos, não é? Neste caso, como cidadãos, nós colocamos muito quem necessita e quem tem deficiências de parte, não é? E realmente acho que foi esse o meu grande desafio e o meu grande objetivo foi realmente tentar, e posso dizer que hoje fiz a minha visita, portanto a visita que faz parte também da avaliação, a um grupo de dez jovens adultos entre os 18 e 20 anos com necessidades especiais, algumas delas com doenças degenerativas,
com deficiências, com mobilidade muito reduzida, muito com, com, com muita, neste caso, necessidade a nível de, com um grau de deficiência cognitiva profundo. Portanto, eu acho, e sair de lá com o coração ainda mais cheio. Portanto, acho que temos que fazer algo por estes cidadãos, que são cidadãos, não é? Por estes seres humanos, e acho que temos que ter uma sociedade mais inclusiva. Portanto, é esse o objetivo. Gostava imenso de voltar a trabalhar e de continuar ou começar a trabalhar com este mercado também. Acho que crescemos muito E com essa estas pessoas. formação é longa? Quanto... Ora bem, a formação em si passa por várias fases. Nós começamos com uma aprendizagem online, não é? Em que realmente temos ali em módulos com uma avaliação final e só depois podemos avançar para a fase seguinte. Aí temos uma avaliação escrita, como é também em parceria com a Federação Europeia de Guias e com a ENAT, portanto, neste caso a tal rede europeia, tem que ser em inglês. Esta avaliação tem que ser feita em inglês. Depois também passamos por uma fase presencial, em que temos realmente formação, neste caso já com alguém certificado, não é? Para isso, neste caso a Maria João Moreira. E depois temos tempo para criar, elaborar um portfólio, um relatório e fazer mesmo, preparar, organizar uma viagem, uma visita com um grupo, com uma associação, com uma instituição, sermos filmados, fotografados, e esse vídeo vai depois também ser avaliado. Portanto, Mas esta vamos ver. formação não ou seja, ela é mais prática, é comportamental, é nesse sentido de como saber comunicar. Envolve muita técnica e prática de guia intérprete que nós já adquirimos, não só em formação, não é, que tivemos nas nossas licenciaturas, não é, ou nas nossas formações para nos tornarmos guias intérpretes, mas também adaptar exatamente todas estas competências que nós temos a este público-alvo, não é? Neste caso, estas pessoas com dificuldades de aprendizagem, com necessidades especiais. Não é? Acho que é um dever moral, sabes, como cidadão, como ser humano. Sim. Acho que devemos ter esse dever moral. E Sim. já por acaso sabes o número de colegas que já tenham feito essa formação? Eu, se não me engano, em Portugal nós temos 4. 4, ok. Sim, porque esta formação, esta foi a segunda edição. Em Portugal, se não me engano, já temos 4. Mas já estamos mais algumas a caminho. Se tudo correr bem, teremos mais alguns. Não estou aqui a colocar o masculino de lado, não, também temos. Portanto, mas a nível europeu já temos aí mais alguns e estão a finalizar também mais alguns colegas. Acho que vai ser muito interessante. Acho muito valioso, acho super importante estar a acontecer e admiro muito quem está a fazer, porque acho que não é fácil e acho que depende mesmo muito de cada um de nós. Eu lembro-me, eu tive uma vez uma família que o pai e a mãe eram 3 filhos, cada um deles tinha uma deficiência diferente. E os 3 filhos. E eu passei uma manhã com eles, que na altura nem fui avisada do que é que me esperava, e realmente, primeiro, é aquele impacto de eu não sei indicar esta pessoa, por exemplo, um deles tinha a cadeira de rodas, mas o outro já tinha era um problema mental. A menina, já não me lembro bem, era assim uma mistura mesmo de muita coisa. E eu senti que eu não sabia lhes dar as respostas, por exemplo, não é? Mas eles sempre muito queridos. Eles é que estavam sempre muito queridos e a aceitarem tudo e estava tudo bem. E as voltas que se deu e como tentei fazer aquilo tudo. E realmente acho que também é preciso aquela preparação, porque eu lembro, por exemplo, o menino, lá está, eu não conseguia perceber se eu lhe passava alguma coisa e eu queria, não é? Portanto, acho muito importante essa formação e também para que não tenhamos um impacto só de o impacto errado com as pessoas, não é? Porque não queremos criar ali nenhuma. É aquele tempo daquelas pessoas também, é como tu estás a dizer, não é? São cidadãos que têm direito a tudo isto, como nós temos todos.
Sim, e neste momento acho que acho que Portugal, de certa forma, está, mesmo quando pensamos nos recursos culturais que nós temos, que estamos realmente a criar agora mais acessibilidades para estes visitantes, mas ainda há muita lacuna, não é? Por exemplo, a questão do Braille, que ainda não conseguimos encontrar em todos os monumentos, em todos os museus, não é? A questão realmente da acessibilidade quando temos cadeiras de rodas, porque nem todas as cadeiras de rodas têm a mesma largura, o mesmo comprimento, não é? Sim. Exatamente, não é? Olha, eu também estou a tirar agora o curso de língua gestual portuguesa e digo-te uma coisa, é excepcional quando nós conseguimos. Eu tenho um vizinho, tenho dois vizinhos que são surdos. Aliás, surdos mudos, não surdos, surdos mudos. E depois da primeira aula, eu fui à procura do vizinho só para lhe dizer bom dia e boa tarde, não é? Portanto, isto faz logicamente, o objetivo é mesmo, exatamente, ficamos, e eles ficam tão contentes, não é? Porque também querem comunicar connosco e realmente a sociedade os deixa um pouco à parte, Claro que não é? sim. E acho que crescemos como seres humanos, não é? Caminho, não é? E por acaso, sabes que quando eu sinto, quando ouço muitas vezes, ai, o mundo está tão horrível, nunca foi tão horrível, ai, as coisas que acontecem. E eu às vezes paro e penso um pouco o contrário. Eu acho é que nós nunca tivemos tanta consciência de tudo o que existe no mundo e de todas as Exatamente. causas e todos os problemas, ou não é problemas, todas as situações. Nós nunca fomos tão conscientes e isso é que às vezes Sim. nos assusta, porque de repente pensamos, ai, há isto e há aquilo e eu não fiz e eu ainda não sei. E de repente também parece que nós temos que ter a resolução para tudo, ou ir fazer tudo. E não Sim, e queixamos de tudo, não é? Queixamos de tudo, quando de repente apercebemos que temos tudo, não é? existe. Que não nos devemos queixar porque temos muito, muito mais do que muitas outras pessoas. É Sim, verdade, é e acho verdade. que como nunca em outro tempo, nós estamos a evoluir e acho que realmente estamos a fazer, há muito por fazer, mas acho que estamos a chegar ao que é preciso e acho que isso é positivo. Sim, E sim. Marta, porque eu acho que o Instagram corta isto e eu não queria cortar sem dizer adeus. Dizer, olha, muito obrigada por teres aceito, foi um prazer estar aqui a conversar contigo, o tempo passa a correr. E queria-te pedir, que espero que isto não corte, que é para terminar, um motivo para viajarmos com um guia. É só. Olha, eu aí sou muito direta. Pelo rigor, pela qualidade da informação, pela preparação, já vai mais do que uma palavra, não é? Por alguém que estudou e que estudou habilitações mesmo académicas para tal, é uma profissão livre e não livre ao mesmo tempo. E eu acho que, de certa forma, estou um pouco a criticar a não existência da regulamentação que nós já tivemos. Portanto, eu acho que pelo rigor e pela qualidade da informação, pela preparação contínua, pela formação contínua que nós fazemos e pela hospitalidade e o saber receber, mas também receber bem e não apenas porque achamos que podemos fazer outra coisa qualquer. Exatamente. Que bom. Basicamente é isso. Obrigada, Marta. Está bem? E obrigada a todos que estiveram aqui, obrigada a todos que foram falando aqui connosco também. E durante estes 2 meses destas conversas. E pronto, quase que fico triste. Para a semana. Muito obrigada. Olha, foi o meu primeiro live. Eu peço desculpa, eu falo imenso e ficou tanto por dizer. Olha, fazemos outro um dia destes. Vamos, Muito obrigada. voltamos. Por isso, olha, boa noite e boa noite a todos. E até breve. Vamos nos encontrando. Vocês vão seguindo por aqui. Estes lives todos estão disponíveis. Já vou deixar aqui também com a Marta. E um grande beijinho a todos. Até muito breve. Beijinhos, Marta. Obrigada. Beijinhos, obrigadíssima. Tudo bom. Adeus, Nuno. Beijinhos. Beijinhos, Sofia. Beijinhos a todos. Obrigada, obrigada. Foi muito bom estas conversas todas. Obrigado por estarem aí, porque isto sem vocês também não faz sentido. Obrigada, Nuno. Beijinhos.